pessoal. Então, o Emanuel perguntou se o testamento e o codicilo, gente. O Emanuel, perguntou se o testamento pode coexistir com o codicilo. E perfeitamente. Inclusive, isso fica claro quando a gente analisa o artigo 1883, quando o legislador fala o seguinte, não, 1884. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Então, olha só que interessante. Eu posso fazer um codicilo e depois fazer um testamento. Só que se eu fizer um codicilo, um testamento posterior ao codicilo e não confirmar o que está no codicilo, o testamento posterior revoga o codicilo. Agora, se eu, por exemplo, fizer um codicilo e depois fazer um testamento, para que aquele codicilo, então, não seja revogado, eu preciso confirmar. Se eu não confirmar, significa que revogou. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu tenho codicilo e depois testamento. Fiz o testamento posterior. Como o testamento é um ato mais solene, se ele não faz menção ao codicilo anterior, o que aconteceu? Reputa-se o quê? Revogado. Então, no testamento posterior, eu tenho que confirmar o codicilo anterior. Mas, entendeu? Assim, o codicilo é para a última vontade? O testamento também. Não, o testamento ele vai ser aberto após, provavelmente, o codicilo ser cumprido. Mas veja só, Emanuel, para que o testamento posterior revogue o codicilo, ele tem que fazer disposições de natureza contrária. Se eu tenho o codicilo e depois tenho o testamento, e o testamento não colide com o codicilo, prevalecem os dois. Então, não sei, eu acho que eu não consegui ser claro o suficiente. Vamos lá. Eu tenho codicilo e tenho testamento. Fiz o testamento posteriormente ao codicilo. Se o testamento não diz nada a respeito das questões tratadas no codicilo, ele prevalece. Se o testamento posterior regulamentou as questões tratadas no codicilo, mesmo que ele não fale nada, o simples fato dele regulamentar de forma diferente já significa o quê? Que houve uma revogação. Agora, se eu quero que o codicilo anterior permaneça a despeito do testamento, eu vou mencionar no testamento expressamente que eu quero que o codicilo permaneça. Porque às vezes tem alguma disposição que poderia gerar ali uma interpretação no sentido de que o que vai prevalecer? Isso ou aquilo? Não, vai prevalecer os dois. Então, olha só o que diz o 1884 de novo. Os atos previstos nos artigos antecedentes, que são os codicilos, revogam-se por atos iguais. Então, codicilo revoga codicilo. Se eu fiz um codicilo em 2020 e outro em 2022, qual que prevalece? De 2022, não tem nem questionamento. E consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, seja testamento público, particular ou cerrado, este não os confirmar ou modificar. Então, vejam só, o segundo testamento dispôs de maneira contrária, permanece o testamento, prevalece o testamento, tá? A não ser que o testamento diga, confirmo, mantenho o codicilo. Deu para entender? Não. Ótimo. Então, aqui, gente, nós encerramos a nossa aula sobre a classificação da sucessão. E aí eu chamo a atenção para um ponto importante, tá? Eu vou reiterar. Que vocês não confundam herdeiros legítimos, herdeiros testamentários, herdeiros necessários e herdeiros facultativos, ok? Todo herdeiro facultativo é herdeiro legítimo, mas nem todo herdeiro legítimo é facultativo. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima, apenas os herdeiros necessários. Então, quem tem direito à legítima? Os herdeiros necessários. Cuidado com esse trocadilho. Quem são os herdeiros facultativos? Os colaterais. Ponto. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colaterais até o 4º grau. Tranquilo? E, outra coisa,
toda sucessão legítima será a título universal. Toda sucessão a título singular será testamentária. Nem toda sucessão se dá a título universal. A sucessão testamentária pode se dar a título singular ou universal. Será singular quando eu deixar um legado. Será a título universal quando eu deixar uma quota parte não individualizada, não discriminada, não especificada. Ficou claro? Então esse trocadilho pode ser utilizado também na prova. Olha só, a sucessão a título universal só ocorre causa mortis. A sucessão a título singular pode acontecer causa mortis ou por ato intervivos. Estão entendendo? A sucessão testamentária pode se dar a título singular ou a título universal. A sucessão a título singular será sempre, se dará somente na sucessão testamentária. Tá? Então, se você entende os conceitos, fica fácil. Mas se você tenta decorar, chega na hora você pode confundir uma classificação com a outra. A sucessão pode ser ao mesmo tempo legítima e testamentária? Pode, tranquilamente. Eu posso ser ao mesmo tempo herdeiro e legatário? Posso. Qual que é a diferença entre herdeiro e legatário? O herdeiro sucede a título universal. O legatário sucede a título singular. O herdeiro entra na posse e propriedade dos bens imediatamente na abertura da sucessão. O legatário não. O legatário ele tem a propriedade e a posse indireta. Ele não tem a posse direta, ele vai ter que requerer o pagamento do legado. E uma vez que o bem legado for entregue a ele, ele tem direito ao bem e os frutos que esse bem produzir desde a abertura da sucessão. Ok? Então nós terminamos essa aula e agora a gente passa para a terceira aula, onde nós vamos tratar do momento da abertura da sucessão e de um princípio importantíssimo no direito sucessório, que é chamado de droit de Sazini, tá? Ou então de princípio de Sazini. Então tá, a pergunta que eu quero que vocês me respondam nessa aula é: quando ocorre a abertura da sucessão? Em qual momento se dá a abertura da sucessão? Na morte. No exato momento em que a pessoa morre, abre-se a sucessão. Cuidado, menino bobo, porque numa prova pode colocar para vocês o seguinte: quando se dá a abertura da sucessão? Aí vem as alternativas: na abertura do inventário, ou quando da lavratura da certidão de óbito, quando da expedição do formal de partilha, ou então quando da nomeação do inventariante. Não. A abertura da sucessão se dá imediatamente no momento em que a pessoa morre, sem qualquer formalidade. Ainda que o herdeiro não saiba que é herdeiro, você está aqui agora, sua mulher morre, você está aqui assistindo a aula, não sabe, já transmitiu para você. Mesmo que você não saiba da morte dela. Tá? Sem qualquer formalidade. E isso, gente, porque o nosso ordenamento adotou um princípio de origem francesa, que é o princípio de Sazini, ou droit de Sazini. Sazini significa posse, então é o direito de posse. Esse princípio surgiu na França há muitos anos atrás, lá na época do sistema feudal. Por quê? Porque quando morria ali um vassalo, o patrimônio era entregue para o senhor feudal. Então, para permitir que a família do vassalo pudesse ficar com o patrimônio, instituiu-se esse princípio para dizer o seguinte: a transmissão é imediata. A posse já se transmite imediatamente para os herdeiros, para que esse bem não fosse direcionado exatamente para o senhor feudal. Tá? Então, esse direito, esse princípio, ele vem sendo reproduzido, ele já existia no Código de 16 e continuou a existir no Código de 2002. E eu chamo muita atenção de vocês para a seguinte situação: às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, porque a gente aprende lá nos direitos reais que a propriedade dos bens imóveis se transfere com registro e que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição. Só que essa regra não vale aqui para o direito da sucessão. No direito das sucessões, a propriedade e a posse, seja dos bens móveis ou imóveis, se transmite por força de lei op legis, no exato momento em que a pessoa morre. Então veja o que eu estou dizendo: morreu,
abriu a sucessão, transmitiu. Esses 3 eventos acontecem ao mesmo tempo. Morreu, abriu a sucessão, imediatamente houve a transmissão. Para os legatários, menino bobo, não, os herdeiros. Muito cuidado com o artigo 1784 do Código Civil, que traz o princípio de Saisin e que nos diz que, morrendo a pessoa, transmite-se desde logo aos herdeiros a herança deixada, a propriedade dos bens do falecido. Então vejam, aos herdeiros, está escrito legatário? Não. Herdeiros, herdeiro é aquele que sucede a título universal. Tá? Então, vejam só, a sucessão abre-se imediatamente com o término da existência da pessoa natural, ou seja, com sua morte. E por que tem que ser assim? Porque se não fosse essa transmissão imediata, nós teríamos um hiato, um período em que o patrimônio ficaria sem dono. Se a transmissão acontecesse somente com o inventário, da morte até o inventário, quem seria proprietário desse patrimônio? E aí tem outra coisa, a propriedade sem dono, a chamada res nullius, ou coisa de ninguém, ela não preenche sua função social, ela não assegura, né? Ela não produz uma função social. E a propriedade deverá cumprir essa função social. Então, patrimônio sem dono não cumpriria sua função social. Então, também vai de encontro a essa determinação, né, contida lá no artigo 183 da nossa Constituição. Ótimo. Não importa o fato dos herdeiros terem ou não ciência da morte do decúdios, ou o fato de estar em local incerto ou não sabido, pois com a morte eles adquirem compulsoriamente e sem formalidades a posse e o domínio da herança. Claro que ninguém é obrigado a aceitar a herança. Só que o contrário de aceitação é renúncia. Então, se ele não quiser a herança, quando ele tiver ciência, ele tem que renunciar. Mas até que ele renuncie, ele é proprietário, ele é possuidor, independentemente de qualquer formalidade. Ok? E isso vai produzir efeitos importantíssimos, efeitos muito significativos no âmbito do direito das sucessões. Tá? E aí nós vamos trabalhar também esses efeitos. Aqui, gente, é só o artigo 1784 que diz: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo. Grifem aos herdeiros, legítimos e testamentários. Herdeiros. O legatário seria no singular, né? O legatário sucede a título singular e a transmissão para ele da posse, por exemplo, não ocorre imediatamente. Ele tem que requerer o pagamento do legado. Ótimo. Então, olha só, que os 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo, ó, morte, abertura da sucessão e transmissão. Tudo ao mesmo tempo. Ok? E aí, como eu coloquei para vocês, o artigo 6º nos diz que morrendo a pessoa, cessa a sua personalidade civil. Tem fim a personalidade civil. Então, gente, como é que alguém que morreu vai ser dono de alguma coisa? Se eu não tenho personalidade civil, eu não tenho direitos mais. Se eu não tenho direitos mais, esses direitos têm que ser transmitidos para alguém. Com exceção, Emanuel, daqueles direitos que se extinguiram com a morte do titular. Então, por exemplo, os direitos da personalidade, uma vez que o titular morreu, o que vai acontecer? Foram extintos esses direitos. Aqueles direitos que não se extinguem com a morte são transmitidos imediatamente para quem? Para os herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. E aí a gente passa, então, a abordagem dos efeitos decorrentes da adoção do droit de Saisin no nosso ordenamento, tá? Então, vamos lá. O primeiro efeito, gente, abrindo-se a sucessão, a propriedade e a posse transmitem-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Acabamos de falar isso. No momento da abertura da sucessão é que se verifica a capacidade para suceder, de acordo com a lei em vigor na data da morte. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Gente, para eu saber se a pessoa tem aptidão para receber ou não a herança, eu tenho que fazer essa análise considerando a data em que a pessoa morreu e não a data em que foi aberto o inventário.
Dou um exemplo simples. Lá em 1950, os filhos adulterinos eram reconhecidos como filhos? Não. Eles tinham todos os direitos de um filho legítimo? Então vejam só, se o pai morreu em 1950, aquele filho que ele teve, fruto de um relacionamento extraconjugal, fruto da safadeza masculina, da pouca vergonha masculina, poderá, por exemplo, integrar ser chamado a suceder? Transmitiu para ele imediatamente? Não, por quê? Porque em 1950 ele não tinha capacidade sucessória. Mas se a morte do pai tivesse acontecido hoje, ele receberia ou não? Sim, porque ele tem capacidade sucessória. Mas então nós precisamos verificar qual momento se deu a morte para nós sabermos se a pessoa tem capacidade sucessória ou não. Outro exemplo, antes de 1988, a mulher que se relacionava com um homem que era casado, mas se encontrava separado de fato da mulher. Ele era casado, mas não vivia com a mulher mais, saiu de casa. Já tinha 10 anos que esse homem vivia com essa mulher. Lá, vamos colocar, sei lá, 1970, viveu com ela até 1980 e morreu. Essa mulher teria capacidade sucessória para participar do inventário como companheira? Não, porque antes de 1988 não se reconhecia direitos sucessórios à união estável. Essa relação era chamada de concubinato. E esse caso especificamente era um concubinato impuro. Por quê? Porque como ele era casado formalmente, existia um impedimento. E aí, olha só que interessante, mesmo ela tendo passado ali 10, 15 anos com ele, direitos sucessórios ela não conseguiria. Nessa época, essas mulheres que viviam nessa condição batiam as portas do Poder Judiciário para requerer uma indenização. Primeiramente, o pedido era de indenização pelos serviços. Na verdade, não era nem um pedido, elas pediam uma indenização, pediam um ressarcimento, e o judiciário entendia que, em alguns casos, seria devido uma indenização pelos serviços sexuais prestados. Posteriormente, diante da flagrante discriminação que uma indenização desse JAES produz, passou-se a indenizar essas mulheres pelos serviços domésticos prestados. O que é melhor? Ser empregada ou puta? Porque quem é indenizada pelos serviços sexuais é a prostituta. E pelos serviços domésticos é uma empregada. Entende? Então o direito dessas mulheres que conviviam com esses homens de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, durante um largo lapso temporal, só foram reconhecidos a partir da Constituição de 88. Então a gente precisa saber quanto que o cara morreu, quanto que o caboclo morreu, pra gente saber se aquela mulher vai ter capacidade sucessória ou não. Entende? Vou dar um outro exemplo. Às vezes o homem criou um menino como se fosse seu filho, mas sem adotar e sem comparecer ao cartório e reconhecer uma filiação socioafetiva. Só cuidou dele, morreu. Os filhos biológicos não concordaram em colocar aquele filho de criação dentro do inventário. Gente, se no momento da abertura da sucessão ele não havia sido reconhecido como filho, não tem como ele já participar do processo de inventário. Ele vai ter que ir para a vara de família, obter uma sentença que o reconheça como filho. Entende? Porque no momento da abertura da sucessão, eu ainda não tenho uma prova concreta de que ele era realmente filho. Então, eu vou ter que fazer essa prova aonde? Na vara de família. Que na data da morte ele já era filho, por isso, isso e isso. Tá? Então, olha só como é importante o momento da morte. É no momento da morte que eu vou analisar se a pessoa tinha capacidade sucessória ou não. Um outro exemplo que pega menino bobo na prova. Dicção literal do Código Civil. A pessoa casada, mas separada de fato, só perde o seu direito sucessório, só perde a sua capacidade sucessória se ela estiver separada de fato há mais de 2 anos. Então, olha que interessante. A pessoa é casada e está separada de fato. Se essa separação de fato for por menos de 2 anos, ela conservaria a qualidade de herdeira. Se quando da morte a separação de fato já era superior a 2 anos, ela perde
a condição de herdeiro. Isso hoje é assim, passível de muitos questionamentos. Por quê? Porque não se admite, não se deveria mais condicionar o recebimento da herança a um prazo. A gente teria que verificar o seguinte: na data da morte, convivia como marido e mulher, sim ou não? Se não convivia, não tem que herdar. Mas por que desses 2 anos? Porque até a emenda do divórcio, até a emenda constitucional número 66 de 2010, para que a pessoa no Brasil pudesse fazer um divórcio direto, ela precisava provar quanto tempo de separação de fato? Pelo menos 2 anos de separação de fato. Então, o legislador foi no seguinte sentido: não, se a pessoa querendo não pode se divorciar, é justo que se o outro morrer, que ela receba. Só que hoje é preciso algum prazo para o divórcio direto? Eu tenho que esperar 2 anos para me divorciar de forma direta? Não. Então esse artigo deveria ser modificado. Peguem aí, por favor, o 1830 do Código Civil, que vai dizer sobre esse prazo. Ou seja, o artigo não foi modificado. Não foi modificado, tá aí. Quem pode ler para mim, por favor? Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Isso é a chamada culpa mortuária. O que seria isso aí? Segundo a disposição literal desse artigo, mesmo separados de fato há mais de 2 anos, haveria a possibilidade do cônjuge ainda herdar se ele provar que essa separação se deu sem culpa dele. Ou seja, se a culpa não foi dele, a culpa foi de quem? Do morto. Culpa mortuária. Agora, vocês pensem só que situação, você tem que provar a culpa de alguém que já morreu, você imputar a culpa a alguém que morreu, que nem está aqui para se defender. E outra coisa, o juiz das sucessões, ele não vai produzir essa prova, se houve culpa ou não. Então, aquele que quiser provar que a separação de fato era por mais de 2 anos, mas sem culpa dele, ele vai ter que ir para onde? Para a vara de família. E hoje não se discute, os juízes têm uma restrição, eles têm uma, a palavra é uma dificuldade, resistência em discutir culpa. Então, como que a gente interpreta esse artigo hoje, já que a doutrina majoritária entende que não se discute culpa mais no direito de família, exceto para algumas questões bem pontuais, como alimentos? Se interpreta o seguinte: menos de 2 anos de separação de fato, herda. Mais de 2 anos de separação de fato, não herda, independentemente de quem foi a culpa. E outra coisa, gente, a questão de culpa é muito relativa. Porque eu posso virar e falar assim: não, a culpa era dele. Por quê? Nós estávamos casados há 10 anos e há 5 anos que ele se recusava a manter relações sexuais comigo. Mas por que será? Aí você fala assim: ah, não, a culpa é dele porque ele me traiu. Aí a pessoa vai lá e prova o ato de infidelidade. Só que a mulher não conta que há 5 anos, Emanuel, ela dormia de calça jeans. Nem o buraquinho das gatas. Nem para ventilar. Né? Então, poxa, dentro de uma relação de intimidade, dentro de uma relação familiar, é muito difícil apontar o dedo para um ou outro e dizer de quem é a culpa. A não ser situações muito extremas, como, por exemplo, em que haja violência doméstica. Que a mulher pode fazer o que for. Isso não dá o direito para o cara de avançar, de bater na mulher, de praticar uma violência, que ele divorcie. Agora, imagina só que o cara está sendo acusado de violência, mas a mulher chegou lá e deu um couro nele. Antes. A maioria das vezes é isso mesmo, tá? Entenderam? Muitas vezes é isso mesmo. Por exemplo, teve um caso, uma pessoa ligada a alguém da minha família, que foi o seguinte: o cara começou a trair a mulher. A mulher não tinha certeza, mas ela desconfiava, ela achou camisinhas dentro de casa. Sabe o que ela fez? Pegou a seringa com pimenta malagueta, colocou pimenta dentro da camisinha fechada. O pacote da camisinha, introduziu a agulha com a pimenta. Só um furinho, né? Só um furinho,
bem discreto com pimenta. O cara chegou lá com a genitália toda sapecada, todo detonado. Bem feito. Olha, isso é crime de terrorismo. Ela meteu um vídeo. Então, você fala assim, Isso daí sim, você mostra o eu. Isso é um verdadeiro pinto assado. Devia sair da cadeia nunca mais. então assim, tem essa sabe, na hora que você vai remexer na intimidade do casal ali, por isso que a gente, como advogado de família, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não comprar só a versão do nosso cliente, porque na hora que a gente conversar com a outra parte, vão vir fatos que não nos foram relatados pelo cliente. Sempre é Isso é assim. certo. Sempre. Sempre é assim. Então a pessoa conta a história pelas lentes versão dela. dele, E muitas vezes omitindo situações ou circunstâncias que são relevantes para você fazer um juízo de valor. Entenderam? Então, mas veja só, voltando aqui à abertura da sucessão. Gente, para eu saber se vai herdar ou não, eu preciso verificar no momento da morte. Já tinha separação de fato há mais de 2 anos ou não? Não é no momento da abertura do inventário, é no momento da morte. No momento da abertura da sucessão. E outra coisa, qual lei que eu vou aplicar? A lei que estiver em vigor no momento da morte. É a lei que está em vigor no momento da morte que regulamenta o inventário. Isso é muito importante também, porque nós temos leis diferentes aí. Principalmente um Código Civil revogado e um novo Código Civil. Então vejam só, para aquelas pessoas que morreram até o dia 10 de janeiro de 2003, aplica o Código de 16. Isso pega menino bobo na prova. Olha só, a pessoa morreu em 2003 e eu vou aplicar o Código de 16. Mas por quê? Porque até o dia 10 de janeiro de 2003, o Código novo ainda não estava em vigor. Ele entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Então pensa, a pessoa morreu dia 10 de janeiro de 2003 às 10 horas da noite. Eu vou aplicar o Código de 16. Ou seja, sem concorrência sucessória. No Código de 16, o cônjuge não era herdeiro necessário. Sabiam disso? Então a pessoa podia, por exemplo, Marcos, dispor de 100% do patrimônio. A pessoa que fosse casada e não tivesse descendentes nem ascendentes, se ela quisesse ferrar com o cônjuge, ela fazia um testamento deixando tudo para quem ela quisesse. Não tinha legítima em favor de cônjuge, porque ele não era herdeiro necessário. Estão entendendo? E como que eu vou verificar se aquele testamento em que o morto deixou tudo para o irmão, em detrimento do cônjuge, é válido ou não? De acordo com a lei em vigor no momento da morte. Artigo 1787 do Código Civil. Olha só. Exemplos aí que eu trouxe para vocês. Anteriormente, poderiam ser chamados à sucessão os colaterais até o 6º grau. Após a publicação do decreto 9461, que é chamado de Lei Feliciano Pena, reduziu os colaterais até o 4º grau. Olha que interessante. Até 1946, no Brasil, poderiam ser chamados à sucessão os colaterais até o 6º grau. Então, se o cara morreu em 1930, sem deixar descendentes, ascendentes, cônjuge, e deixou o filho de um primo, o filho do primo, que é colateral de 5º grau, recebia. Entenderam? Então, gente, a gente continua na próxima aula, porque já são 20h02, e eu tô aqui continuando a aula como se não houvesse amanhã. Né? Você vai para outra sala? Vou para a família. Senão você podia ficar aqui. Não.